Olá, meu nome é Thiago. Eu vou apresentar a pesquisa intitulada Ferramenta de apoio à elaboração de planos de gerenciamento de resíduos da construção civil em Boa Vista, Roraima, na área temática Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento Básico. Inicialmente, nós temos que o aumento da produção de resíduos sólidos ele vem do aumento das áreas urbanas e dos processos de urbanização e dos processos industriais que ocorrem nas cidades. Com esse aumento da urbanização, existe o aumento da construção civil, tanto de construção, reforma e demolição, que vai gerar cada vez mais resíduos de construção civil. Segundo a Abrecon, 60% dos resíduos sólidos urbanos gerados, eles são resíduos de construção civil. E isso se encaixa também na área da pesquisa, na localidade da pesquisa, que é o estado de Roraima, aonde a cidade se encontra, a capital se encontra numa área de expansão urbana, com a população praticamente dobrando nos últimos 20 anos, e por isso a geração de resíduos de construção civil aumenta cada vez mais. E isso vai se apresentar como uma grande problemática para o saneamento ambiental e para a sustentabilidade das cidades. Visto isso, o trabalho ele visa desenvolver uma ferramenta simplificada na forma de planilha para fazer a gestão desses resíduos de construção civil nos canteiros de obra para Boa Vista, Roraima, de modo a ser um auxílio dos profissionais que atuam na elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos. Segundo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, o que é esses resíduos? Eles são aqueles que são gerados devido a processo de construção, reforma, reparo ou demolição de obras de construção civil. E o alto nível da geração desses resíduos, ele vai ser uma problemática, já que a gente tem um dado, por exemplo, de que em 2022, aproximadamente 120 milhões de toneladas de resíduos de construção civil foram gerados no Brasil. E grande parte desse resíduo ele vai ser destinado de forma indevida, descartado de forma clandestina em rios, em corpos hídricos, em lagos, terrenos baldios ou até em em canteiros centrais e ruas ou avenidas dos centros urbanos. A classificação desses resíduos ela vai ser feita segundo a Resolução 307 do CONAMA e a falta de controle e análise adequado desses resíduos de construção civil ele vai ser um ponto de distanciamento entre a produção e o responsável pela geração dos resíduos e o setor ambiental. Então não vai ter esse diálogo efetivo e isso vai gerar mais e mais problemáticas. Então, a metodologia dessa pesquisa foi desenvolvida na capital do estado de Roraima, a cidade de Boa Vista, a capital mais ao norte do país, que em 2022, segundo o IBGE, contava com uma população de 413 mil habitantes, praticamente dobrando nos últimos 20 anos, 2010 para 2022. A cidade conta com 4 zonas urbanas e cerca de 56 bairros registrados pela prefeitura. Aqui no mapa a gente tem a localização do estado de Roraima à esquerda em verde no mapa do país, à direita em amarelo a gente tem os municípios do estado de Roraima, com Boa Vista sendo destacado em verde e em vermelho a área urbana, a zona urbana da capital. A metodologia iniciou com o levantamento junto às empresas de construção civil, no caso foram selecionadas 10 empresas que atuam com obras de construção civil aqui em Boa Vista, sendo essas maiores empresas que possuem a maior geração de resíduos de construção civil da capital, e foram aplicados questionários nessas empresas. Esses questionários contavam com 10 perguntas objetivas que vão abordar acerca da existência ou não do plano de gerenciamento de resíduos de construção civil, quem é o agente responsável pela elaboração desse plano, se existe ou não a dificuldade na elaboração desse plano pela equipe da própria empresa, se existe uma reciclagem ou reuso desses resíduos que são gerados no canteiro das obras da empresa, o controle, se a empresa faz ou não o controle do volume e o peso do entulho que é gerado, quais são os tipos de resíduos que são gerados durante essas obras e a disposição final desses resíduos. Então essas foram as perguntas. A elaboração da ferramenta, no caso, foi uma planilha no Excel, aonde essa planilha ela vai reunir informações e vai facilitar o direcionamento do usuário na gestão e no manejo correto desses resíduos de construção civil, já que essa planilha ela vai possuir informações sobre destinação final, que é ambientalmente correta, vai indicar se os resíduos gerados são recicláveis ou se são reutilizáveis, vai indicar as áreas de destinação e as transportadoras que são licenciadas pela Prefeitura Municipal de Boa Vista, vai classificar os resíduos que são identificados segundo a resolução CONAMA já apresentada.
Então, nos resultados, a gente tem inicialmente os resultados da pesquisa, onde cerca de 67% das empresas não contava com a elaboração própria do plano de gerenciamento de resíduos e 100% das empresas alegaram que possuem dificuldade de encontrar profissionais para a elaboração desses planos de gerenciamento, profissionais capacitados. 60% dessas empresas elas afirmaram que desenvolvem ações de reciclagem dos resíduos gerados no canteiro e que a madeira é o material mais frequentemente reaproveitado, enquanto materiais como aço, plástico, gesso, enfim, não foram citados como sendo reaproveitados por nenhuma empresa. 60% das empresas elas informaram que não efetuam o controle desse volume e 100% afirmou que a remoção do entulho ela vai ser realizada por empresas especializadas e já que são empresas especializadas que fazem essa remoção, cerca de 60% das empresas que participaram da pesquisa responderam que não conhecem a destinação final desse resíduo pelas empresas terceirizadas. E aí a gente entra na ferramenta de fato, como que ela funciona. Essa ferramenta ela é uma planilha interativa no Excel, onde o usuário utiliza o mouse para selecionar as opções, ou também pode usar o teclado para digitar no campo de pesquisa. E para que essa ferramenta funcione, todos os resíduos inicialmente foram classificados, os resíduos aos quais foram identificados mediante a pesquisa, eles foram classificados pela resolução CONAMA na planilha. E essa classificação ela permitiu determinar a destinação adequada para cada tipo e se eles são recicláveis ou reutilizáveis. Então, na figura 2, a gente tem quais são as principais colunas que existem nessa planilha, onde a gente tem a coluna na esquerda com o tipo de resíduo, a coluna do meio com a classificação CONAMA daquele resíduo e na coluna da direita a destinação final para aquele resíduo específico. Na figura 3, a gente tem os filtros interativos, onde o usuário pode clicar nessa parte em azul, escolhendo qual tipo de destinação do resíduo, ou filtrando pela classificação, se ele é classe A ou classe B, C, D, e assim sucessivamente. E aqui à direita em amarelo a gente tem a aba de pesquisar mediante o próprio teclado, onde o usuário pode procurar pela classe do resíduo, destinação ou tipo de resíduo. Aqui nessa figura a gente tem como que funciona a questão do filtro, onde foi clicado na aba armazenamento, transporte e reutilização, e os resíduos que correspondem a essa destinação, eles vão ser mostrados especificamente na planilha, que no caso aqui foram os resíduos de classe C ou D, que são os recicláveis, de reciclagem inviável ou resíduos perigosos. Mas também pode ser utilizado a pesquisa no teclado, onde aqui a gente tem um exemplo que foi escrito mediante o teclado a palavra e a planilha foi pesquisado pela planilha diretamente a referência relacionada para facilitar o usuário. Aqui a gente tem a aba de classificação e destinação do resíduo também e as transportadoras que são licenciadas pela prefeitura sendo indicadas para o usuário da planilha com o nome, o contato e o endereço. A área de destinação também licenciada, todas as áreas cadastradas na prefeitura, nome, contato e o endereço para o usuário tomar conhecimento. E por último, uma calculadora de composição gravimétrica de resíduos, onde o usuário pode entrar com os dados da composição de massa total, massa recipiente, massa líquida e obter como retorno a composição gravimétrica daquele resíduo. Como conclusão, a gente tem que a ferramenta ela foi desenvolvida, ela se mostrou prática, acessível e eficaz, já que ela é uma ferramenta simplificada para esse controle de gerenciamento como forma de auxílio para quem está elaborando esse plano de gerenciamento. Ainda assim, existe a falta de controle desses volumes gerados, a dependência de empresas terceirizadas e a necessidade de políticas públicas que sejam mais rigorosas, uma fiscalização efetiva e maiores incentivos à reciclagem. Como sugestão final, fica a sugestão de novas pesquisas e da aplicação mais ampliada dessa ferramenta para validar a efetividade dela e consolidar essas práticas propostas. Aqui são os agradecimentos e muito obrigado a todos.